a todos os ouvintes desta pregação. Eu, pastor Fábio, eu vos lhe dou a paz do Senhor Jesus e um bom dia. Estou aqui no Monte de Taipas, aqui em São Paulo, para orar pela tua vida, orar pela tua família, orar pela tua casa, para que a tua família seja abençoado. Mas eu quero chamar a tua atenção através da palavra. Muitas vezes você aí na sua casa, quem sabe você tem conversado com o teu irmão, com a tua irmã, ou com a tua mãe, ou com algum teu parente e tem dito: mas Senhor, por que muita destruição? Por que muita destruição nos lares e muita destruição no meio da família? Então está aqui o pastor Fábio, que quero, aleluia, em nome do Senhor Jesus, chegar com esta mensagem dentro do teu lar, dentro da tua casa, para que o Senhor Jesus possa abrir o entendimento e o conhecimento, e você possa saber o que está acontecendo hoje no meio das famílias, porque o diabo está matando, roubando e destruindo. Então eu quero que você me acompanhe através da palavra de Deus, porque aqui está a palavra de Deus. Ela cura, ela salva, ela liberta e ela leva para o céu. Nós vivemos numa sociedade, nós vivemos num mundo a qual, por falta de conhecimento, as pessoas estão sendo destruídas. Mas eu quero apresentar a única verdade para ti neste mundo a qual nós vivemos. E a única verdade, meu irmão, é aqui. A única verdade é a palavra de Deus. Então me acompanhe através da palavra de Deus, que eu vou tirar a tua dúvida de tudo o que está acontecendo hoje entre nações, entre países, no meio da família, porque a família, porque os filhos, porque os lares estão sendo destruídos. Então, através desta palavra, eu quero que o Espírito Santo, eu peço que o Espírito Santo traga para ti o conhecimento, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, que é através da palavra para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está aí ouvindo esta pregação, eu quero que você abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 23. Mais uma vez, Romanos capítulo 6, versículo 23. Diz assim, aleluia. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos ouvintes desta pregação, preste bem atenção. Você que está aí no seu lar, quem sabe na tua casa, quem sabe aí em frente do computador, quem sabe aí até pelo Facebook ou pelo Orkut ouvindo esta pregação, preste bem atenção que eu vou falar para ti, porque é uma revelação muito importante da parte do Senhor para a tua vida. Se tu entender e compreender esta revelação e esta palavra, tu já vai ser um vitorioso, tu já vai ser uma vitoriosa. A palavra diz bem claro, parte A e parte B. Parte A, Romanos 6, 23, parte A diz que o salário do pecado é a morte. Eu venho dizer, meus irmãos, para ti, através desta palavra, o que está matando as famílias, o que está matando os lares, o que está matando é o pecado. Eu venho perguntar algo para ti nesta manhã, presta atenção. Quem é o autor do pecado? O autor do pecado é Satanás. Satanás, ele é o autor do pecado. Quem era Satanás? Antes, no primeiro estado, quem era Satanás? Antes dele pecar contra Deus. E qual é a intenção de Satanás? Fazer com toda a humanidade caia no pecado. Eu vou tirar todas as suas dúvidas agora, através da palavra do Senhor. Preste bem atenção. E o que é que aconteceu com Satanás quando ele pecou contra Deus? Você vai entender através do decorrer desta pregação. Preste bem atenção. Quando Satanás pecou contra Deus, ele foi expulso do céu e houve uma grande peleja. Amém? Vamos lá. Vamos acompanhar comigo através da palavra. Apocalipse,
Aleluia. Apocalipse, louvado, engrandecido é o nome de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Mais uma vez. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 diz assim: E houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Para quem não sabe, aos ouvintes desta pregação, o dragão simboliza Satanás. Então houve uma peleja no céu. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar, no seu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo. Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Preste bem atenção no versículo 12, o que é que diz do Apocalipse 12, do 7 ao 9, e agora eu vou pular para o versículo 12. Por isso festejai os céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Você prestou atenção, meu irmão? O diabo, ele sabe que resta pouco tempo para ele. E como ele sabe que resta pouco tempo para ele, por este motivo, ele está aí entrando nos lares, entrando no meio das famílias, a qual estão desprotegidos porque não buscam a palavra de Deus, porque não tem um compromisso com Deus, e aí ele entra, ele mata, ele rouba e ele destrói. Porque, meus amados, ele sabe que há pouco tempo para ele na terra. Aí eu faço uma pergunta para ti: qual é a intenção do diabo? A intenção do diabo está escrito em João 10:10. Mais uma vez, João capítulo 10, versículo 10. O diabo, ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Mas o Senhor Jesus, somente o Senhor Jesus, veio para lhe dar vida e vida com abundância. Quem era Satanás lá no Monte Santo de Deus, antes dele pecar? Você quer saber quem era? Ezequiel nos fala claramente quem era Satanás no seu primeiro estado. Eu vou te mostrar através da Bíblia, através da palavra santa do Senhor, quem era Satanás no seu primeiro estado, antes de pecar contra Deus. Preste bem atenção. No capítulo 28, no versículo 13, diz assim: E estava no jardim do Éden de Deus, de todas pedras preciosas te cobrias, de sárdio, de topázio, de diamante, de berílio, de ônix e de jaspe e safira, de carbunclo e esmeralda de ouro. Se te fizeram os engates e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Isso quer dizer o quê? Que Satanás no seu primeiro estado, porque o nome dele não era Satanás, o nome dele era Lúcifer. Lúcifer, para quem não sabe, traduzido significa o portador da luz. Ele era um querubim, ele foi feito para adorar, ele foi feito para glorificar, ele foi feito para exaltar o nome de Deus, ele foi feito para proteger, mas ele estava no meio de coisas preciosas, de pedras preciosas. Se alguém perguntasse para Deus assim: olha, quem é mais belo, tirando o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Você tem algo belo aqui no seu reino? Deus apontava assim: está ali, que era Lúcifer. Quando caiu, virou Satanás. Satanás, traduzido, significa o adversário. Ele é o adversário de Deus. Ele é o meu e o teu adversário. Ezequiel 28:14 diz assim: olha, tu eras querubim da guarda. Olha aí Deus falando, quem era ele? Ezequiel falando. Ungido, e te estabeleci, permanecia no Monte Santo de Deus,
no brilho das pedras andava. Olha o que é que eu estou te falando. Perfeito era nos seus caminhos, desde o dia que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Para você que não sabe o que é iniquidade, iniquidade é o mesmo que pecado. Isto quer dizer que ele pecou contra Deus. E por ele pecar contra Deus, como eu já li em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, que houve uma peleja no céu, e ali houve uma rebelião, uma terça parte de anjos, junto com Satanás, o dragão, a serpente, foi expulso lá do céu, porque ele pecou contra Deus. Agora, se você ler no capítulo 28 de Ezequiel, no primeiro versículo veio assim, ó, presta atenção. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que eleva o teu coração e diz: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estima o teu coração como se fora o coração de Deus. Olha lá, isso nos mostra, Ezequiel nos mostra, que entrou uma soberba, entrou um orgulho no coração de Satanás. Ele queria ser igual a Deus, ele se achava que ele era Deus. Ao contrário disso, ele era um anjo, foi feito para proteger, foi feito para adorar, e por conta disto, ele foi expulso do paraíso. Por conta disso, nos leva a entender que ele, somente ele, é o autor do pecado, é o autor da morte. E ao decorrer da pregação, eu vou te explicar, eu vou te trazer uma revelação. Qual é a intenção de Satanás? Fazer com que o homem viva no pecado e morra no pecado. Aleluia. Isaías, capítulo 14. Aleluia. Nos mostra claramente qual foi o pecado de Satanás contra Deus. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Isaías nos mostra claramente, ele nos traz uma revelação. Profeta Isaías é profeta maior. Eu acabei de ler a mensagem de Ezequiel, também é profeta maior. Profeta maior é aquele que traz mais responsabilidade, é aquele que mais traz êxito da palavra e mais revelação ao povo de Deus, que traz mais conserto diante da palavra para a minha vida e para a tua vida. Então Isaías, ele nos mostra claramente qual foi o pecado que Satanás cometeu diante de Deus. Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizia no teu coração, vem o pecado aí, ó, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha aí o pecado dele. Aí eu faço uma pergunta para você, minha amada e meu amado que está ouvindo esta pregação. Você pode me dizer aqui na terra ou lá no céu quem pode ser semelhante a Deus? Ele queria ser semelhante a Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. Ele queria sentar no trono de Deus. Ele queria ser como Deus. Ele cobiçou o trono de Deus. Ele deixou a soberba, ele deixou o orgulho entrar no seu coração, e por conta disto ele foi precipitado aqui na terra, ele foi expulso do paraíso. Por conta
conta disso é que eu digo para ti, meu amado, minha amada que está ouvindo esta pregação, Ele é o autor, Ele é o autor do pecado e é o autor da morte. Aleluia! Mas eu quero trazer para ti através desta palavra, eu quero trazer para ti nesta manhã um despertamento através da palavra, porque Jesus Cristo, Ele é a palavra viva, Ele é a palavra de Deus, e somente com a palavra vai vir libertação, vai vir proteção para a tua vida e para a tua família. Presta atenção. Contudo, no versículo 15, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Aí você pergunta assim, pastor Fábio, se Satanás foi expulso do céu, né? Como o Senhor acabou de ler em Apocalipse 12, versículo 7. Para onde é que Satanás foi se ele foi expulso do céu? Ele foi para um lugar aonde ele quer levar todas as almas. Preste bem atenção para você que está ouvindo esta pregação. A briga do diabo com Deus é pelas almas. É pelas almas. Justamente agora que eu estou pregando essa palavra para ti, lá no inferno, tem muitas almas queimando no fogo do inferno, precisando ouvir, querendo uma oportunidade que você está tendo aí, meu amado e minha amada, ouvindo esta pregação. Mas eu te digo perante a palavra de Deus, caiu no inferno, não tem mais jeito, não tem mais solução. A única solução é eu e você se consertar na presença de Deus hoje. Aleluia. Satanás foi expulso do paraíso. Para onde é que ele foi? Vou te falar agora. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Mais uma vez. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 diz assim: ora, se Deus não poupou anjo quando pecaram, antes precipitando no inferno. Olha aí. Isso quer dizer que o diabo e a terça parte dos anjos que foi expulso do paraíso, Deus aqui na terra, abaixo de nós, preparou algo tenebroso, algo que o sofrimento ali é por demais, algo que nem Satanás quer estar lá, mas o lugar dele é lá, o lugar dos demônios é lá, o lugar daqueles que não obedecem a Deus é lá. Deus precipitou o diabo lá no inferno, os entregou ao abismo de treva, reservando para o juízo. Não entendi, pastor. Não entendi o que é que o senhor falou. Muito bem, vou explicar de novo. Em Apocalipse 12, 7, versículo 7, diz que houve uma guerra entre Miguel e os seus anjos, o dragão, a serpente, que é o diabo, contra os anjos, contra Miguel. E ele foi expulso do céu. Ele foi expulso do céu e foi lançado para o inferno, como diz 2 Pedro 2, capítulo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando no inferno, o entregou ao abismo de treva, reservando para o juízo. Opa! Explica isso para mim direito, pastor, que eu não estou entendendo. Isso quer dizer que mesmo ainda estando no inferno não acabou? Não. Ainda tem o juízo de Deus. Ainda vai vir o juízo de Deus sobre eles e toda alma que está sendo lançada lá. Porque aquele que morre com Cristo, como diz a palavra, esse não morre, esse dorme. Mas aquele que morre no pecado e morre sem Jesus Cristo, esse é lançado lá também. Como foi lançado Satanás e os demônios no inferno. Então isso quer dizer que vai vir um juízo ainda. Mas que juízo é esse, pastor? Vamos lá, vou te explicar agora. O juízo final
Isso quer dizer que todos aqueles que estão lá no inferno, queimando junto com o diabo e os anjos, um dia vai estar perante o trono de Deus, e todos nós vamos dar conta das obras, seja boas e seja mais. Vou te explicar agora, vou te trazer um êxodo, vou te trazer uma revelação através da palavra do Senhor, para que você possa entender porque os lares, porque as famílias estão sendo destruídas e qual é a intenção de Satanás fazer com que o homem viva no pecado. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Preste bem atenção, mais uma vez. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 diz assim: vi um grande trono branco, aquele que nele assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Isso quer dizer que todos nós um dia vamos estar perante esse trono, e quem está centrado nesse trono para julgar vai ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 13 diz assim: deu o mar os mortos que nele havia, que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançadas para dentro do lago do fogo. Presta atenção no versículo 14. A morte e o inferno foram lançados dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Olha lá, irmão. Amém? Presta bem atenção. Apocalipse está dizendo bem claro: esta é a segunda morte, o lago de fogo. Você viu qual é a intenção de Satanás? Fazer com que as famílias, as pessoas, venham, os jovens, os adolescentes, venham viver no pecado, porque ele sabe que se morrer no pecado, o juízo é severo, o castigo é severo. Eu acredito que você que está ouvindo esta mensagem, no juízo final você não vai querer ir para esse mesmo lugar. O lago de fogo ainda não foi inaugurado. O lago de fogo ainda vai ser inaugurado, mas hoje existe o inferno. O lago de fogo vai ser no juízo final, quando todos estaremos ali perante o tribunal de Cristo. Ele vai julgar quem fez boas obras e quem fez mais obra. Quem fez mais obra vai ser lançado aqui, junto com Satanás, os demônios e todo aquele que foi lançado no inferno. Nesse grande dia, vai ser lançado no lago de fogo. Mais uma vez eu vou ler Apocalipse 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Você entendeu, meu amado? Todo aquele que não foi escrito no livro da vida, todo aquele que está sendo hoje lançado no inferno, toda alma, está lá em tormento, querendo essa oportunidade que você está tendo agora de ouvir essa pregação. Esta mensagem caiu ali, não tem mais jeito. Mas no juízo final todos vai ser lançado no lago de fogo. Mas aí você pergunta, pastor, como foi? E qual foi o motivo de toda a humanidade cair no pecado? Opa, vou tirar suas dúvidas agora. Vou tirar suas dúvidas agora. Vamos lá para Gênesis. Aí você pergunta assim, pastor, tem solução para a minha vida? Vou tirar suas dúvidas através da palavra. Vamos lá para Gênesis. Amém? O primeiro livro da vida.
o começo de tudo e de toda a criação. É o capítulo Gênesis, capítulo 1, do capítulo 1 ao versículo 31, Deus trouxe a existência. Mas eu não entendo, pastor, não estou entendendo. Deus trouxe a existência. Vou te explicar melhor. Gênesis capítulo 1 ao versículo 31. Deus trouxe a existência. O que é a existência? Deus trouxe vida aonde não haveria vida. Ao contrário disso, haveria um caos. Haveria um caos, haveria abismo, haveria treva, não haveria luz, haveria na realidade uma bagunça sobre a terra. Então o Espírito de Deus paisava sobre as águas. E a primeira palavra que ele falou no versículo 2, no capítulo 1, versículo 2, a primeira fala que o Espírito paisava sobre as águas. No versículo 3, ele falou: haja luz. Então Deus foi colocando no lugar tudo o que estava fora do lugar. Então a terra representa a minha vida e a tua vida. Quem sabe a tua vida não está assim. Está tudo fora do lugar, nada dá certo. Tudo que você faz está errado. As portas estão fechadas, a tua vida vai de mal a pior. Quem sabe a tua vida não está deste jeito, não há vida sobre a tua vida. Então, através desta mensagem, eu quero tocar no teu coração, que o Espírito Santo possa tocar no teu coração, e ele diga para ti, como ele disse sobre a terra: haja luz. E Deus foi colocando tudo no seu devido lugar, e Deus foi trazendo a existência, trouxe vida aonde não haveria vida. Então Deus formou as árvores, as plantas, os animais, tudo que tem vida, tudo que tem fôlego de vida, os peixes, os répteis, os insetos, tudo foi feito por ele. A última obra que foi feito foi o homem. Aqui fala dos versículos Gênesis capítulo 2, versículo 4, fala sobre a formação do homem, né? Deus já tinha feito tudo. Deus pegou, fez um boneco da terra, fez um boneco, pegou a terra, porque o homem foi feito da terra, do pó da terra, fez um boneco e ali soprou em suas narinas. Do capítulo 2 de Gênesis vai falar sobre isso. E ali Deus colocou o homem no jardim chamado Éden, jardim do Éden, o paraíso. E Deus viu que o homem se sentia só. E nisso aí, Deus formou a mulher da costela de Adão. Deus fez vir um sono profundo sobre Adão e cerrou uma das costelas dele. E ali trouxe uma varoa, uma disjuntora, uma companheira. Ele trouxe a disjuntora do homem, a ajudadora do homem, a companheira do homem. Só que Deus, ao colocar eles no jardim do Éden, ele pronunciou uma palavra para Adão e Eva. Está no capítulo 2, no versículo 15, presta atenção. Capítulo 2, versículo 15 de Gênesis. Aí você vai entender porque toda a humanidade caiu no pecado. Preste bem atenção. E você tem me perguntado: pastor, mas tem solução para mim? Vai ter. Tem solução para ti. Você vai ver no decorrer da pregação. Tomou, pois, o Senhor, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. E o Senhor deu-lhe esta ordem. O Senhor deu ordem a Adão ali no jardim do Éden: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal
não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Vou ler mais uma vez. Deus coloca o homem no jardim do Éden, e lá tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem, o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha lá, imagina, eu estou aqui no monte, preste bem atenção, pode girar, eu estou aqui no monte, presta atenção onde eu estou. A câmera está girando, está mostrando para você qual é o local que o pastor Fábio está pregando esta mensagem para você. Eu estou aqui no monte. Imagina que aqui é o jardim do Éden. Imagina que eu sou Adão. Imagina Deus dando essa ordem para mim: olha, de todos os frutos desse jardim comerás, menos do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Imagina Deus falando isso para mim. Então isso é sinal de que eu sabia que não poderia comer. Você está entendendo aí que está ouvindo esta mensagem? Isto é o sinal que Eva também sabia que não poderia comer deste fruto. Mas a palavra de Deus diz que Adão saiu para cultivar a terra, para cultivar o Éden, para regar, para cuidar. E Eva ficou sozinha. Aí é que entra aquele que foi expulso do céu, a qual eu preguei no decorrer desta pregação. O diabo, Satanás, o dragão, a serpente, que eu venho pregando a partir de Apocalipse, a partir de Ezequiel, a partir de Isaías, a partir de 2 Pedro, eu venho falando para ti dele. Aí é aonde que entra Satanás em cena. É aonde que vem a tentação de Satanás para o homem e para a mulher, ali no jardim do Éden. Não é diferente na minha vida e na tua vida no dia de hoje. Presta atenção. Adão sai de cena e fica só Eva no paraíso. Capítulo 3, Gênesis 3, diz assim, olha: mas a serpente, Gênesis capítulo 3, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, olha aí, disse à mulher, presta atenção, é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Olha o que ele já está falando para a mulher. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morras. Aí leva a entender que a mulher também sabia. Está vendo? Ela não estava inocente, ela também sabia. O versículo 4 diz assim: então a serpente, olha a serpente entrando em cena. Então a serpente disse à mulher: certo que não morrereis. Olha lá, olha a serpente distorcendo a palavra de Deus para a mulher. Deus tinha falado no capítulo 2, versículo 15 ao 17 para o homem, que não era para ele comer, porque se ele comesse, certamente ele ia morrer. Olha Satanás distorcendo a palavra. Igreja, presta atenção. Você que está ouvindo esta mensagem, você que está ouvindo essa palavra, Satanás, ele é especialista em enganar, em mentir. João capítulo 8, versículo 44, presta atenção. João capítulo 8, versículo
versículo 44 diz que ele é o pai da mentira. Aleluia! Ele é o pai da mentira. Ele pegou a mulher sozinha. Adão tinha saído, ficou somente a mulher no paraíso. E ele distorceu. Ele é especialista em distorcer e mentir, enganar. Ele é especialista. Olha ele entrando de cena aqui no Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha ele distorcendo a palavra. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vós abrirão vossos olhos. E como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Presta atenção, você que está ouvindo esta pregação. Presta atenção o que Deus vai falar contigo esta manhã. E o que já está falando contigo. Presta atenção. Ela não deu ouvido a Deus. Ela deu ouvido à serpente. Que no caso era Satanás incorporado na serpente. Ela deu ouvido a ele. Quem era Eva? Eva, traduzido, significa mãe dos seres viventes. Ou seja, mãe dos viventes. E Adão e Eva estavam ali no paraíso. Adão e Eva estavam ali no paraíso. E Adão e Eva, por que toda a humanidade pecou? Porque Adão e Eva, ele representa toda a humanidade. Porque de Adão e Eva saía uma humanidade. Porque Deus disse para ele: olha, povoai e enchei a terra. Então, como ele pecou, toda a humanidade peca com ele. Foi assim que Satanás, ao distorcer a palavra de Deus, ao mentir, ao enganar Eva, fazer com que ela acreditasse na mentira, foi assim que o pecado entrou no mundo. Você sabia que Deus, ele tinha dito, através da palavra, Deus, ele deu o domínio da terra para o homem. Você sabia disso? Deus, ele deu o domínio da terra para o homem. No capítulo de Gênesis 1, versículo 28, diz assim. Capítulo 1, versículo 28 de Gênesis. E Deus abençoou, lhe disse: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a. Olha aqui, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Isso quer dizer que Deus deu domínio para Adão. Por que Satanás, ele tem o domínio da terra? Presta bem atenção. Ele tem o domínio da terra, mas quem governa a terra é Jesus Cristo. Por que Satanás, ele tem o domínio da terra? Porque Adão entregou de mão beijada. Viu? Adão e Eva entregou o domínio da terra de mão beijada para Satanás. Ele entregou de mão beijada. Ele entregou, Adão e Eva entregou a Satanás de mão beijada o domínio da terra. Você quer ver? Pastor, mas como é que você pode me dizer isso? Vou te explicar agora. Vamos sair um pouco de Apocalipse e vamos para Mateus. Amém? Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Eu vou falar de domínio. Mateus, capítulo 4. Amém? Mateus, capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus ali no deserto. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, aos seus anjos, ordenará a teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus também: está escrito, não atentarás do Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. Aí é onde entra o domínio. Presta atenção. Ele lhe disse: tudo isto te darei, prostrando me adorares. Vou ler de novo, presta atenção. Interessante é o versículo 9. Você entendeu, você vai entender aí que o domínio foi dado na mão de Satanás de mão beijada, mas não foi Deus que deu. Presta atenção. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Quem deu a Satanás se não foi Deus que deu? Satanás estava oferecendo a Jesus ali algo que não pertence a ele, mas pertencia ao homem, a qual Deus deu o domínio para o homem. Mas na queda do homem ali no jardim do Éden, quando ele caiu no pecado, ele deu de mão beijada o domínio da terra para Satanás. E Satanás aqui na tentação, ele queria derrubar Jesus Cristo aqui no deserto, como ele derrubou Adão e Eva lá no jardim do Éden. Então Jesus lhe ordenou: então tudo isto darei se me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele dará culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Você entendeu a palavra? Quem deu o domínio, por isso que a terra está desse jeito, de mal a pior. Entendeu? Porque o homem, ao cair no pecado, ele entrega o domínio, entregou o domínio da terra para o diabo, porque ele caiu do pecado, como eu acabei de ler, em Gênesis 1:28, que Deus tinha dado o domínio da terra para ele. Quem sabe não está assim no meio da tua família? Quem sabe não está assim no meio da tua parentela? Aquela confusão, aquela falta de amor, você não consegue dominar os teus filhos, você não consegue dominar a tua família, você não consegue dominar a tua empresa, você que é empresário aí, o microempresário, você que não consegue dominar os teus negócios, Jesus Cristo, ele pode entregar o domínio de tudo para ti, só depende de você. Quando o homem caiu no pecado, Deus trouxe uma sentença. Deus disse, Gênesis capítulo 3, versículo 14, então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vou ler mais uma vez, no Gênesis capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita entre todos os animais domésticos, o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente,
este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Sabe qual é o descendente da mulher? Sabe qual é a descendência da mulher? A semente que Deus tinha prometido ali na queda do homem? Essa semente se chama nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente Ele pode te devolver o domínio sobre a tua casa, o domínio sobre a tua família, o domínio sobre a tua empresa, o domínio sobre os teus negócios, o domínio sobre a tua vida. Só o Senhor Jesus pode te trazer vida e vida com abundância. Somente o Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Na queda do homem é que Deus prometeu Jesus. Deus trouxe uma solução para a minha vida e para a tua vida. Tem uma solução. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna somente através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele oferece a vida eterna para ti. Você que está ouvindo esta palavra, você que tem visto com teus olhos, ouvido com seu ouvido, você tem visto lares destruídos, família destruída, jovens, crianças e adolescentes descendo a sepultura cedo. É o diabo matando, roubando e destruindo. Mas Deus, Ele traz solução para ti. Somente através de Jesus Cristo, a vida e vida com abundância. Você que está entregando, você que está ouvindo esta pregação, em Romanos capítulo 6, 23, eu preguei a parte A, que o salário do pecado é a morte. A parte A eu preguei, agora eu vou para a parte B, que o dom gratuito é a vida em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se paga nada, já foi pago, o preço foi pago ali na cruz, pela minha vida e pela tua vida. Olha o que Jesus passou. Olha o que Jesus passou pela tua vida. Tapa na cara, foi cuspido, foi humilhado, foi escarnecido, foi chicoteado, foi pregado na cruz, foi colocado uma coroa na cabeça dele. Ele teve sede. Se você tem sede na tua casa, você bebe água, né? Mas ali na cruz ele teve sede. Sabe o que é que deram para ele? Vinagre. Nem água ele teve direito de tomar. Morreu ali na cruz, enfiaram-lhe a lança nele, ele morreu por minha vida e por tua vida. Ele tomou o meu lugar de pecador, o teu lugar de pecador, pela minha vida e pela tua vida. Ele tomou o nosso lugar, ele morreu para te dar vida, para te dar vitória. Só depende de você, só depende de você. Só depende de você, não depende de ninguém. Depende de você se consertar na presença de Deus. Depende de você obedecer a palavra de Deus. Depende de você tomar posição. Deus, Ele te chama. Ele está de braço aberto dizendo: filho, venha, porque eu tenho um projeto na tua vida. Venha que eu tenho solução para os teus problemas. Venha para mim. Eu estou de braço aberto, meu filho, minha filha. Eu te amo. Eu me entreguei ali na cruz para que você tenha vida e vida com abundância. Você que está ouvindo essa pregação, quem sabe você não tem até se afastado dos caminhos do Senhor. Hoje é momento. Você que está aí na tua casa, que se afastou da presença do Senhor, levanta as tuas mãos e ora assim comigo. O pastor vai orar por você. Ora assim comigo. Se ajoelhe, ou de pé mesmo, coloque as mãos para o alto e diga assim: Senhor Jesus, depois desta pregação, a partir de hoje eu vou tomar posição. Hoje eu estou retornando para a casa do Pai. Me dê força, me reanima, reveste-me no teu poder.
Pai, essa pessoa que está ouvindo aí agora, que está levantando as mãos, que está se reconciliando contigo, eu levanto as mãos aqui, Pai, desce unção e desce poder sobre a vida dela, ou dele, Pai amado, renova as forças, ajuda a caminhar, porque eu abençoo em nome de Jesus. Você, meu amado e minha amada, que ouviu esta pregação, que você nunca recebeu o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua alma, o momento é hoje. Não importa de que religião você é, não importa de que maneira você está, mas se você sentiu no coração, levanta a tua mão ou se ajoelha, levanta a mão assim, diga comigo: Senhor Jesus, eu ouvi essa pregação, eu entendi o que eu tenho que fazer, eu tenho que tomar posição. Senhor Jesus, levanta a mão e diga assim: Senhor Jesus, eu recebo, eu aceito o Senhor como único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador da minha vida e da minha alma. Agora deixa o pastor orar por ti. Pai, essas almas que têm se reconciliado, e essa alma que acabou de entregar, aceitar o Senhor como único, exclusivo, suficiente Salvador da alma dele, Pai, eu levanto as minhas mãos. Que o Senhor possa abençoar essas almas. Que essa pregação, Pai amado, possa entrar em lares, em famílias. O Espírito Santo, Espírito da verdade, possa mover nos corações, possa libertar, possa transformar. Que esta palavra possa haver um impacto no mundo espiritual, e as almas venham se render aos pés do Senhor Jesus, aos pés do Senhor Jesus Cristo, e dizer que somente Ele é Deus. E assim o pastor Fábio, eu abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor Jesus.